Declaro aberta a sessão do dia 18 de setembro de 2024, invocando a proteção do Altíssimo para os nossos trabalhos e cumprimentando os integrantes desta segunda Câmara de Direito Público, aqui presentes, desembargador Francisco Gleidson, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, e cumprimentando, presente virtualmente, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Cumprimento também o excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Laércio Fernandes Mello, e o excelentíssimo representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho. Os servidores integrantes da secretaria, na pessoa da secretária, doutora Ismênia Nogueira, servidores responsáveis pela sessão, na pessoa do senhor Felipe Dantas, Força Policial, advogado aqui presente, e os demais que nos acompanham virtualmente. Conseguindo aqui a ausência justificada do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite por motivo de férias. Iniciando, indago aos pares sobre a apreciação e aprovação da ata número 32 de 2024, da sessão ordinária de 11 de setembro de 2024. Tem objeção. De pleno acordo. Então, sem objeção, declaro aprovada a ata. Passamos agora ao processo com pedido de vista. 2.1, apelação civil 028-9565-14-2021. Apelante Marcelo Ramon Duarte Vicente. Apelados Estado do Ceará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos, SEBRASP, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Fazendo aqui uma síntese do histórico do processo, esse processo foi apresentado na sessão do dia 21 de agosto do ano em curso e, após a sustentação oral, com a palavra a eminente relatora, pediu vista dos autos para melhor reexaminar a matéria, e o julgamento foi adiado. Posteriormente, no dia 28, a eminente relatora anunciou seu voto no sentido de conhecer da apelação civil para desprovê-la. O desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite confirmou seu voto provisório. Pedi vista dos autos na ocasião, as sessões se sucederam, dia 4 de setembro, 11 de setembro, e o processo permanece adiado, com seu julgamento adiado, por conta das férias já anunciadas, do desembargador Evaldo. Processos com pedido de preferência com sustentação oral, iniciando pelo 1.99 da pauta, apelação civil número 018-07-5547-2018, itens 56 do PJE, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. O apelante é a empresa Sabará Químicos e Ingredientes S.A. O apelado Estado do Ceará. Em nome da empresa Sabará Químicos e Ingredientes, pediu a sustentação oral o doutor João Paulo Pessoa Pereira Lustosa, aqui presente, que ora ocupa a tribuna. Podemos começar, doutor João Paulo? Boa tarde. Então, pois não. Em primeiro lugar, eu indago a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. Eu gostaria que fosse feita. Pois não. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a leitura do relatório. Pois não, Excelência, meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos também aos eminentes pares, desembargadora Mailde, que se encontra virtualmente, desembargador Gleidson, os cumprimentos ao doutor procurador, representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio, também o doutor representante da Defensoria, doutor Benevides. Meus cumprimentos em especial ao advogado da sustentação e aos que se encontram na sala virtual. Os comentários aos servidores. Senhora Presidente, eu inicio aqui o relatório dizendo, cuida-se de apelação, um minutinho, apareceu aqui, cuida-se de apelação civil interposta por Sabará Químicos e Ingredientes S.A., visando reformar a sentença proferida pelo juiz da 13ª Vara da Fazenda Pública, que julgou improcedente a ação anulatória
de ato de infração ajuizado em face do Estado do Ceará. Nas razões recursais, ID 1206-8031, aduz a preliminar de necessidade de realização de perícia técnica, devendo ser anulada a sentença. E no mérito, afirma que o auto de infração 2014-16-163 é ilíquido, não tendo o agente fiscal apartado o suposto ICMS devido pelo transporte das mercadorias de todas as demais atividades, sendo genérico o auto de infração e não pormenoriza os elementos das operações. Alega que houve equívoco ao considerar da base de cálculo do ICMS o valor total cobrado pela hora recorrente à CAGES. Defende que a sentença chancela uma bitributação parcial, isso porque os demais serviços, ora submetidos à incidência do ICMS, quais sejam serviços de logística, vaporização, envasamento e armazenagem de mercadorias, foram oferecidas à tributação do ISS. Assevera que o auto de infração é ilíquido também pela ausência do refazimento da apuração do ICMS através do encontro de débitos e créditos para alcance do valor devido. Sustenta ainda que a multa de 100% aplicada se reveste de caráter confiscatório. Requer, assim, o acolhimento da preliminar para anular a sentença e, alternativamente, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a sentença planicial a fim de julgar procedente a ação anulatória, declarando a nulidade do auto de infração 2014-16-163, sucessivamente, porventura não reconhecida a nulidade, requesta seja considerada na base de cálculo do ICMS valores constantes nas notas fiscais emitidas pela transportadora e a redução da multa para 20%. Contra as razões acostadas pelo Estado de Ceará, constante do ID 1206-8036, e a matéria posta em destrâmite daqui da intervenção do órgão ministerial e, portanto, Excelência, esse é o sucinto relatório. Pois não. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, passo aqui a palavra ao doutor João Paulo Pessoa Pereira Lustosa para a sua sustentação em 15 minutos. Doutor João Paulo. Obrigado, senhora presidente. Em nome de Vossa Excelência, saúdo os demais componentes desta turma. Saúdo o senhor Procurador de Justiça, ao senhor Defensor Público aqui presente, aos servidores que aqui se encontram, à Força Policial. Pois bem, conforme brilhantemente trazido no relatório exposto, e a feitura da leitura desse relatório se fez necessária porque esse caso precisa de uma análise muito detalhada com relação aos seus fatos. A matéria que aqui se julga e que se analisa trata-se de uma apelação contra a sentença de primeiro grau em que foi mantida a legalidade do auto de infração. Esse auto de infração, excelentíssima presidente, ele cobra da empresa somente o ICMS frete. Esse ICMS frete é relativo aos períodos de janeiro de 2009 até dezembro de 2010, e todos eles são decorrentes de 4 contratos firmados entre a recorrente e a CAGES, empresa pública do Estado do Ceará, responsável pelo abastecimento de água e esgoto. Os contratos firmados são os de número 206 de 2006, 328 de 2006, 155 de 2007 e o de número 297 de 2008. E, de forma muito sintética, senhora relatora,
O objeto que trazem esses contratos, e aqui eu faço a leitura ipsiliteris do objeto contratual previsto e presente nos respectivos contratos acostados aos autos, são o relação ao de número 206, contratação de serviços de logística, transporte, distribuição de cilindros de cloro gasoso. O contrato de número 326, serviços de transporte por parte do cloro adquirido pela CAGES, evaporização, dosagem e transporte pipeline do cloro necessário ao tratamento de água da ETA Gavião. Então, apenas da leitura desses dois e os demais contratos, os objetos são bem semelhantes, demonstra-se que o objeto contratual controverso aqui, eles não se reduzem e não são exclusivamente tratados do transporte dessa matéria química. Então, o nosso primeiro ponto, senhora presidente, é que a materialidade do ICMS-frete é o transporte da matéria, da mercadoria, ou seja lá o que for. Mas, no caso em específico, o que está se fazendo é inserir na materialidade do ICMS-frete e cobrar-se a título de ICMS-frete diversos outros serviços que não estão sujeitos à tributação do ICMS-frete. E aqui a gente não está, eu relembro, né, destaco a essa inclícita turma, que não estamos avaliando se houve ou não pagamento de ISS, mas sim somente com relação ao ICMS-frete. Então, não dá para você considerar dentro da materialidade do ICMS-frete serviços como o envasamento, como a medição, como a colocação do material dentro de cilindros, tudo isso no escopo contratual necessário para a bem execução desses serviços. Até o próprio transporte pipeline, né, que não há efetivamente um transporte da mercadoria. A mercadoria ela é enviada via tubulação. Então, aqui, senhora relatora, nós consideramos, de primeiro ponto, a ausência de uma materialidade com relação ao ICMS-frete em relação a esses contratos. Porque, embora esses contratos, de fato, prevejam alguns serviços de transporte, é verdade, todos esses serviços de transporte foram devidamente destacados e devidamente terceirizados. Essa terceirização foi feita por meio da empresa transcrita, e as notas fiscais emitidas por essa empresa também estão constadas aos autos sobre os IDs 12067953, página 1ª, até o 12067948, página 2ª. Então, todos os valores devidos a título de ICMS-frete, efetivamente referentes aos efetivos fretes relacionados, nesse caso aqui, aos efetivos transportes, todos eles foram recolhidos. E assim como eu fiz o destaque do ICMS, do ISS, de que não estávamos discutindo se o ISS foi devidamente recolhido ou não, aqui eu também relembro, senhora presidente, que não estamos analisando se houve ou não o pagamento desse ICMS por parte dessa empresa. Porque se essa empresa não efetivamente recolhesse esse ICMS, aí sim a Sabará poderia vir a ser responsabilizada de forma subsidiária, mas não da forma como foi lavrado o auto de infração. Então, de forma muito objetiva, o que se busca, por conta desses pontos aqui sucintamente levantados, é, inicialmente, a nulidade do auto de infração pela ausência de materialidade do transporte em relação ao ICMS-frete, alvo dos contratos administrativos e indicados pelo senhor auditor fiscal que lançou o auto de infração, e, de forma subsidiária, caso vossas excelências entendam afastar essa argumentação, que se possibilite à empresa que haja um apuramento de quanto efetivamente desses contratos foram referentes ao serviço efetivamente de transporte, esse sim que seria a materialidade do ICMS
frete. Então, como é que se pretende fazer esse apuramento da base de cálculo? Aqui nós temos dois fatores que possibilitariam essa indicação e que deveriam ter sido feitos quando do lançamento do auto de infração, mas objetivamente não foram. O primeiro deles é com relação às notas fiscais emitidas pela empresa Transita, que indicam qual é o valor dos serviços de transporte, e aí você consegue, senhora relatora, extrair do objeto contratual como um todo os valores efetivamente devidos a título de transporte, se devidos, e além dos serviços, além das notas fiscais emitidas pela Transita, também se tem as notas fiscais emitidas pela própria Sabará a título de serviços que não relativos ao frete. Então, a própria Sabará emitiu diversas guias, diversas notas fiscais em relação aos demais serviços. O serviço de o serviço de colocamento do cilindro, do cloro nos cilindros. Então, todos esses serviços foram devidamente recolhidos a título de ISS. Então, tudo isso dá subsídio, senhora presidente, para que seja possível, caso essa inclícita turma julgue necessário, a realização de uma perícia contábil para que seja apurado, faça um apuramento da base de cálculo em relação somente ao transporte e para que não haja uma maior penalidade à empresa. Com isso, senhora presidente, de forma muito objetiva e de forma muito decorrente também dessa argumentação, nós pedimos a exclusão da multa, né, por entender que o auto de infração ele não guarda os requisitos necessários de liquidez e certeza, e caso não haja a exclusão da multa, subsidiariamente a diminuição de seu patamar. Sucintamente, é essa as razões que nós sustentamos e me coloco à disposição dessa inclícita turma para eventuais esclarecimentos de fato que vierem a ser necessários. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, doutor João Paulo. Passo então a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do seu julgamento. Obrigada, senhora presidente. Eu vou optar pela leitura do relatório, então tenha atenção aqui à sustentação presencial do advogado, né, que também o atendi no dia de ontem. Então, senhora presidente, com relação à preliminar, que alega a sociedade empresária apelante, a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento de defesa sob o palo da necessidade de realização de prova pericial a fim de serem segregados e indicados os valores referentes a cada um dos serviços prestados e não incluir na base de cálculo do ICMS a integralidade dos pagamentos efetuados pela CAGES à hora recorrente. A evidência a apelante a realização da prova pericial com vistas a comprovar que as operações realizadas não se limitavam ao transporte de mercadorias. A bem da verdade, elaborou acertadamente o juiz sentenciante, e isso porque uma perícia nos documentos contábeis e fiscais não elucidará os questionamentos da demandante apelante, porquanto a própria empresa não conseguiu adunar aos folhos quaisquer documentações comprovando a existência de serviços ditos correlatos, objetivando distinguir o montante cobrado a título de serviço de transporte, afigurando-se inútil sua realização. Ademais, nem mesmo o apelante trouxe aos folhos os quantitativos dos valores desmembrados dos serviços tributados, transporte e circulação de mercadorias. Inexistindo, pode-se concluir, suporte documental a ser examinado por perito com vista à segregação e quantitação dos serviços. Portanto, eu estou rejeitando essa preliminar, senhora presidente. Então, cabendo-me a votação, em primeiro lugar, após a relatora, eu também rejeito a preliminar. E passo a palavra ao desembargador Gleidson sobre a preliminar de rejeito. Nailde. Desembargadora Nailde, É como ela não está, daí... Então,
acaba que confunde, né? Pois não. Também rejeita a preliminar, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Nailde. Até a preliminar rejeitada, a relatoria continuará, né, no seu voto. Obrigada, senhora presidente. Em juízo de admissibilidade, conheço do recurso, posto que preenchidos os requisitos legais. Extrai-se dos autos que a sociedade empresária apelante, Sabará Químicos e Ingredientes S.A., pois ação de anulação de ato de infração em face do Estado do Ceará, requestando a declaração de nulidade do auto de infração 2014-16163. Severa na vestibular, que referido auto de infração fora lavrado, fulcrado nos contratos celebrados com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES, no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2010, visando a prestação de serviços de logística, armazenamento, vaporização, transporte e distribuição de cloro a diversas estações de tratamento de água, tendo sido cobrado ICMS da promovente sobre o serviço de transporte, defendendo ser indevido, mais multa no importe de 100%. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando declaração de nulidade, conforme já dito. A sentença julgou improcedente a ação anulatória declarando a legalidade do auto de infração lavrado, bem como o importe da multa aplicada no patamar de 100% do valor do tributo. Não resignado, a sociedade empresária interpôs o presente recurso. Faço algumas considerações aqui acerca do ICMS, mas que eu vou poupá-los, que é meramente doutrinária, e de que na espécie a empresa promovente atua no ramo de industrialização e armazenamento de gases e produtos químicos, celebra contrato com a CAGES, cujo objeto consiste em serviços de logísticas, conforme dito, armazenamento, vaporização, transporte e distribuição de cloro a diversas estações de tratamento. E assim, portanto, ela visa a declaração da nulidade do referido auto de infração de 2014-16-163, dígito 4. Pois bem, tanto o auto de infração como o procedimento administrativo tributário são genuinamente atos administrativos, de forma que impera a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. É bem verdade se tratar de presunção relativa, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade fiscal competente à luz do disposto no artigo 373, inciso 1 do CPC. Importa evidenciar também que, por ser ato administrativo, cabe ao judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar somente o controle de legalidade e constitucionalidade, sendo-lhe vedada se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo. Em caso, compulsando o auto de infração, de número 2014-16-163, dígito 4, percebe-se que o relato da infração ocorreu em virtude de, abro aspas, o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido sobre o serviço de transporte de cloro para a CAGES no período fiscalizado, fecho aspas. Digo agora, portanto, o fato gerador da autuação consiste na ausência de pagamento de ICMS incidente sobre o serviço de transporte intermunicipal da mercadoria cloro para a CAGES. Importa salientar que nos moldes preconizados no artigo
2º, inciso 2, e 12, inciso 5, e ainda o 13, inciso 3, a Lei Complementar 87/96, ocorreu o fato do transporte interestadual do cloro, bem como a base de cálculo consiste no preço do serviço, a saber, o montante cobrado pela entrega das mercadorias. Nesse trilhar, verifica-se que o auto de infração que o agente fiscal, após exame das notas fiscais, livros e demais documentos da apelante, constatou o não recolhimento do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de cloro, cujo contrato fora celebrado entre a promovente e a CAGES, definindo na base de cálculo o preço do serviço, a saber, o montante cobrado pela entrega da mercadoria. Conclui-se, portanto, que inexiste legalidade do auto de infração, afigurando-se líquido, certo e exigível, configurando-se, pois, suficientemente caracterizada a infração tributária, bem como a responsabilidade da parte autora, restando forçoso mantê-lo rígido. No que pertine à tese de que o transporte não fora diretamente realizado pela apelante, prescinde de amparo legal. Isso porque, conforme estabelece o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Lei Complementar 87/96, o valor do frete compõe a base de cálculo do ICMS na hipótese em que o transporte é efetuado pelo próprio remetente ou por conta e ordem, ou seja, quando este se encontra vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, fato ocorrido na presente lide, porquanto o contrato de transporte fora celebrado entre a demandante e a CAGES. Com relação à multa infligida de 100%, o STF consolidou o entendimento no sentido de que a aplicação de penalidade decorrente de infração à legislação tributária não configura medida abusiva nem se reveste de caráter confiscatório, desde que observado o teto de 100% do valor da obrigação principal. E aqui eu trago a decisão do ministro Roberto Barroso nesse sentido, que eu vou poupá-lo de ler. Também outra decisão, igualmente, do ministro Roberto Barroso e Herman Benjamin, tudo nesse mesmo sentido, eu vou poupá-lo de ler. E desta Egregia Corte, desembargador Paulo Ayrton, e desembargador Abelardo, desembargador Fernando Chimenez, entre outros eminentes desembargadores desta Egregia Corte. Portanto, senhora presidente, a preliminar já foi rejeitada e com relação à apelação, eu conheço, porém, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença vergastada. Reforçando que, neste caso, entendi que a empresa não juntou, nem no processo administrativo, nem na ação, no primeiro grau, documentos que comprovassem existir esses serviços distintos, né? Que não só o do frete, né? Para isolar a base de cálculo somente com o de frete. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. Agora, com a exposição, por Vossa Excelência, do mérito da questão, vejo que eu necessitarei um melhor exame, por conta da sua complexidade, afastado naturalmente aquela preliminar. Aquela preliminar está perfeitamente superada. Então, eu consigno aqui o meu pronunciamento pelo pedido de vista dos autos. Agradeço a presença do doutor Chupão. Obrigado, senhora presidente. Na próxima semana concluiremos o julgamento. Perfeitamente.
Obrigado a todos. Ponto 19, apelação civil 300, 55, 23, 28, 20, 22. Item 35 do PJE. Da minha relatoria, apelante Luísa de Marilac Brito da Silva. Apelado do município de Fortaleza. Em nome da apelante, pediu sustentação oral, doutor Matheus Salles Barros. Doutor Matheus, encontra-se na sala. A secretária está verificando. Não se encontra? Não. Então, chamando novamente, doutor Matheus Salles Barros. Se encontra virtualmente? Considerando que não há resposta, nem foi nada comunicado aqui à nossa secretaria, considero a ausência como uma desistência tácita e passo aqui a homenagem ao pedido, à síntese do julgamento. Administrativa, apelação civil, preliminares de carência de ação rejeitadas. Concurso para professor, pedagogo, regido pelo edital número 109/2022, sentença de improcedência, anulação de cláusula editalícia, decadência, pelo artigo 23 da Lei 12.016, de 2009, ilegalidades não detectadas, revisão de nota de candidato, impossibilidade indevida interferência no mérito administrativo, violação aos postulados na separação de poderes e da isonomia, desprovimento, portanto, da apelação. Consigo que esse apenas a sinopse da ementa. A ementa é desenvolvida nos itens, que logo em seguida serão disponibilizados para a parte que requereu, para as partes, aliás, as partes. E passo aqui a acolher o voto da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Desembargadora Nailde, como vota nessa apelação? De pleno acordo com o entendimento de Vossa Excelência, inclusive ratificando a votação provisória e aproveitar a oportunidade para cumprimentar todos que estão fazendo parte desta sessão da Segunda Câmara de Direito Público. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson, como vota? Obrigado, presidente. Meu boa tarde, oficialmente agora na sessão. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, desembargadora Nailde, desembargadora Iraneide, doutor Laércio, doutor Benevides, Ismene, em nome de todos os servidores e advogados participantes virtualmente. Presidente, eu já acompanhei Vossa Excelência no voto provisório. Nessa oportunidade, eu ratifico. Então, proclamo o resultado da apelação civil conhecida e desprovida. 5.16 da pauta, agravo de instrumento número 062 45 18 26 2024, sistema SAGE, relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, agravante, município de Pindoretama. O agravado é o Ministério Público do Estado do Ceará, representado por seu procurador, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, aqui presente. Pergunta a quem indago se... A quem indago, aliás, a quem informo que o voto atende aos interesses do agravado do Ministério Público. Vossa Excelência dispensa a sustentação oral? Dispensa. Então, passo a palavra à desembargadora Maria Iraneide para a síntese do julgamento. Obrigada, senhora presidente. Eu vou me ater aqui à leitura somente caixa alta, que acho que resolve. Direito processual civil, agravo de instrumento, termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o município de Pindoretama. Insurgência contra o valor aplicado a título de multa pelo descumprimento do TAC. Venire contra factum próprio, agravo de instrumento conhecido, mas para lhe negar provimento, mantendo-se inalterado o deciso combatido, até porque esse valor já havia sido diminuído, né, no próprio termo de ajustamento de conduta, ele baixou de 225
R$ 1.000 para R$ 100.000. É como pode, senhora presidente, agravo de instrumento conhecido, mas desprovido. Acompanho integralmente a relatora e indago a desembargadora Nailde como vota. Também acompanho a eminente relatora. Então, proclamo o resultado do agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1.87 da pauta, apelação civil número 022957592-2021, item 63 do PJE. Relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. Apelantes, Cristiano Moreira Silva e outros, advogado doutor Rafael Paraíba. E o apelado é o Estado do Ceará. Doutor Rafael encontra-se na sala virtual. Então, indago o doutor Rafael, cumprimentando, se dispensa a leitura do relatório. Aqui está sem som. Doutor Rafael de Paula Cavalcante Paraíba. Está. Por favor, doutor Rafael, o senhor ligue o áudio, por favor. E o vídeo, porque nós não estamos identificando na tela. Ele estava? Na câmera, pode ser. Foi. Ah, não está algum problema no técnico, né? No chat ele deu boa tarde. Foi? Deu boa tarde, foi. Então, peça aí no chat para que ele ligue o áudio, pelo menos o vídeo. Ismênia. Pode ser. É a última sustentação. Peça aí, por favor. Certo. Ou peço para ele sair e entrar novamente, né? Melhor. Sempre tem algum problema, né? Entrave. Tecnológico. É a última. Aí encerramos. E a câmera. No instante, a câmera ele apareceu, não foi? Ou sai, aí entre novamente. Foi bem rápido. Algum sinal, né? Ótimo. Olá, Boa tarde, doutora. doutor Rafael. Boa tarde, doutora Ismênia, tudo bom? Boa tarde. Boa Doutor tarde, Rafael, o senhor conseguiu nos ouvir em relação ao anúncio da apelação civil 022-9575, não é isso? Consegui não, doutora. Consegui não. Estava sem acesso ao áudio. Então, reeditando aqui o anúncio. Apelação civil número 022-957592-2021. Item 63 do PJE, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes. O senhor pediu, né, a sustentação oral em nome dos apelantes, Cristiano Moreira Silva e outros. Isso, e o apelado perfeito. é o Estado do Ceará. Então, aqui, lhe indago, já iniciando os nossos trabalhos para sustentação oral, se o senhor dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Então, já lhe passo a palavra por 15 minutos para a sua sustentação. Perfeito. Primeiramente, boa tarde aos excelentíssimos desembargadores, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, aos presentes aí. Gostaria primeiro de fazer uma breve síntese do que se trata o processo, né, que os recorrentes, ora peritos criminais, ingressaram com ação ordinária contra o Estado do Ceará, objetivando o reconhecimento, né, e a implantação da adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o piso salarial da categoria de peritos criminais. Em sede de contestação, o Estado do Ceará alegou que a demanda não devia prosperar, né, que havia sido instituído em 2008 o subsídio, né, todas as parcelas remuneratórias seriam absorvidas por esse subsídio. Alegou também a impossibilidade de aplicação de CLT e servidores eram regidos pelo Estatuto, né?
Em sede de réplica, reforçamos o teor da inicial, refutando o argumento da contestação de que não caberia o adicional de insalubridade em decorrência do Instituto do Subsídio, né, posto que o referido adicional, enquanto direito social fundamental, também previsto na Constituição, não pode ser negado ao servidor que labora em condições insalubres, pois este nada mais é do que uma forma de compensação financeira pelo agente colocar sua saúde em risco durante seu período laboral. Em seguida, foi aberto vistas ao Ministério Público e deu um parecer pela procedência da ação, né, no sentido de que fosse concedida a tutela antecipada requerida, bem como o pagamento dos valores retroativos, respeitando o quinquênio prescricional. E aí, posteriormente, a decisão da juíza Cor, né, por julgar totalmente improcedente a presente demanda, né, afirmando que a emenda constitucional de número 19 de 1998 removeu a extensividade aos servidores públicos da percepção do direito social, ou seja, da garantia constitucional aos trabalhadores urbanos e rurais. Alegou também que os cargos integrantes do grupo ocupacional de atividades da Polícia Judiciária, do qual a função do perito criminal é parte integrante, são regidos pelas normas previstas na Lei 12.124 de 93, que é o Estatuto da Polícia Civil de Carreira, né? E aí ela teria usado também a questão da ausência de previsão regulamentar, usando supostamente aí essa decisão a princípio da legalidade. Após essa decisão de procedência, foram opostos embargos de declaração, né, que entenderam que a sentença proferida possuía vício de omissão, já que não havia sido mencionado nada acerca do artigo número 30 do Estatuto da Polícia, que fala exatamente sobre a insalubridade da carreira dos peritos criminais que fazem parte desse estatuto, bem como do artigo 73, né, que fala sobre as gratificações no próprio Estatuto da Polícia Civil. Né, e aí foram também rejeitados os embargos, né, e posteriormente nós interpomos aí a questão da presente apelação que estamos tratando aqui agora, né. A questão que eu quero trazer aqui, primeiramente, era só em relação à emenda constitucional número 19, de 1998, que ela jamais poderia suprimir ou determinar a abolição de direitos e garantias individuais, né, que estão previstas ali no artigo 7 da Constituição Federal, né, que apesar de não estar expressamente previsto no artigo 39, onde fala dos direitos estendíveis ao servidor público, né, ela fala ainda trata-se ainda de uma cláusula pétrea, né, prevista no artigo 60, parágrafo 4º da Carta Magna. Embora não integre o rol taxativo, né, dos direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos, é inegável que o adicional de salubridade tem de ser reconhecido como assegurado a todo aquele que exerce sua atividade em contato com agentes nocivos à saúde. E aí, no juiz Acol, quando tratou em sede de sentença, ela pesou mais o princípio da legalidade do que o princípio, né, da dignidade da pessoa humana, no qual deveria prevalecer na ponderação de princípios. Ademais, convém salientar também a questão do Estatuto da Polícia Civil, que admite a possibilidade de gratificação do servidor público que trabalha em determinados locais considerados fora do normal, né, em seu artigo 73. Ou seja, fora do normal, podemos entender também que trata-se de locais insalubres, né? O local de trabalho do perito criminal, todo mundo há de convir que é um local insalubre. Isso é inquestionável. A função do perito criminal ela é insalubre de essência, de natureza, né? E o Estatuto permite isso quando podemos acumular aí juntamente com o artigo número 30 também do próprio Estatuto da Polícia Civil, que fala que é uma função, é uma atividade civil, é considerada para todos os efeitos insalubre, perigosa e de natureza eminentemente especializada. Ademais,
vem aqui, né, os autores pedir o acolhimento dessa preliminar de nulidade da sentença por erro judicando, por ser carente de fundamentação, né, de acordo com o artigo 489, e declarar nula requer ainda que o tribunal decida sobre o mérito para reformar a sentença, né, reconhecendo e concedendo o adicional de salubridade em seu percentual de 40% sobre o piso salarial da categoria nos vencimentos dos recorrentes dos últimos 5 anos e das parcelas vincendas ainda. No mais, é isso. Obrigado. Obrigada também ao senhor, doutor Rafael, e passo aqui a palavra ao desembargador Gleidson para o seu julgamento. Perfeito. Muito obrigado, senhora presidente. Minha saudação também ao doutor Rafael Paraíba pela sustentação. Essa matéria já foi enfrentada aqui na nossa Câmara em um processo relatado por mim. Trago, inclusive, no voto a transcrição desse acordo, que é similar, trata da mesma questão. Então, vou ler a ementa já no formato sugerido pelo CNJ, que prima pela linguagem simples, e já anunciando que estou desprovendo o recurso. Ementa: direito administrativo e constitucional, apelação civil, ação ordinária com pedido liminar, adicional de salubridade, ausência de previsão legal, desprovimento do recurso. Caso em exame, apelação civil de servidores públicos, objetivando a reforma da sentença que não acolheu a tese autoral de request do adicional de insalubridade pelo prazo imprescrito. Questão em discussão. Consiste em saber se peritos criminais do Estado de Ceará têm direito ou não adicional de insalubridade. Razões de decidir. Não há legislação estadual que albergue o pedido, uma vez que a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23, assegura tal direito somente aos empregados da iniciativa privada nessas condições de trabalho. A Constituição Federal de 1988, artigo 39, parágrafo 4º, combinado com o artigo 144, parágrafo 9º. Súmula vinculante 37, que admite que o Poder Judiciário conceda reajuste vencimentais do Supremo Tribunal Federal. E a apelação civil, aqui transcrita 000312676-2015, do TJCR, e a apelação 014-64-062-820-1280-6001, do TJCR. Essas duas apelações são exatamente as que me referi, uma da minha relatoria e outra do desembargador Inácio. A Lei Estadual 14.112/2008, artigo 3º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5º, parágrafo 1º e 4º da Lei número 14.461 de 2009, parágrafos 1º e 2º. Dispositivo e tese. A legislação específica é omissa quanto à garantia do direito adicional de insalubridade, inviabilizando o acolhimento do pedido. Por estas razões, a parte dispositiva está assim consignando, considerando todo o arcabouço jurídico jurígeno apresentado, conheço do recurso para lhe negar provimento, mantendo escorreita a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. Major, no entanto, a verba honorária em 5% do valor atualizado da causa. É o voto, presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Desembargadora Iraneide, como voto? Senhor presidente, já havia tido acesso ao processo e ao voto do eminente relator e o acompanhei provisoriamente e agora ratifico o voto acompanhando na íntegra. É com voto. Obrigada. Também ratifico na íntegra, já havia me pronunciado. A ementa ela é bem clara sobre as razões de decidir e a tese e a parte dispositiva.
Também, como o desembargador Gleice já realçou, há julgados, né, reiterados, também juntados ao voto, então acompanho integralmente. O resultado proclama a apelação cível conhecida e desprovida. Agradecendo a presença do doutor Rafael, e prosseguindo aqui com a nossa sessão. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor Rafael. Proclamo aqui o encerramento das sustentações orais e indago aqui ao representante da Procuradoria-Geral de Justiça, doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, se há alguma manifestação a fazer. Não há requerimentos, excelência. Obrigada. Da mesma forma, indago ao representante da Defensoria Pública, doutor Antônio Benevides Filho, se há alguma manifestação em nome da instituição que ele representa. Não, senhora presidente, nenhuma manifestação. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Então, passo à fase de ratificação dos votos provisórios proferidos nos processos, pauta e sistema ANSAD e PJE, iniciando pela desembargadora Maria Nailde. Pois não, senhora presidente, ratifico a minha votação provisória, seja na condição de relatora ou vogal, nos dois sistemas, SAGE e PJE. Obrigada. Obrigada também, desembargador Gleidson. Ratifico, presidente, meus votos na condição de relator e vogal em ambos os sistemas. Desembargadora Maria Iraneide. De igual modo, senhora presidente, eu ratifico todos os votos por mim proferidos na condição de relatora e vogal em ambos os sistemas, PJE e SAGE. Também ratifico todos os votos provisórios proferidos por mim como relatora ou vogal em ambos os sistemas. Indago a secretaria, quantos processos foram julgados hoje? 129. 129 processos. Indago aos pares se há algum registro a ser feito. Não, né? Então, declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma excelente continuação de semana e até a nossa próxima, se Deus quiser. Até a próxima.